Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Twigny, de Lavoisier. Certamente você já deve ter ouvido falar nessa frase em algum momento da sua vida, né? Mas já parou para pensar o que realmente ela significa? Na verdade, ela enuncia o princípio fundamental da natureza, o que nós chamamos de princípio da conservação da energia. Esse princípio é tão importante que qualquer teoria física ou química que não respeite tende a ser considerada inválida. Mas o que é o princípio da conservação, afinal? Vamos entender isso hoje. Primeiro de tudo, antes de compreendermos o que é o princípio da conservação, vamos entender o que é energia. Então, acho que é mais fácil explicar por que o Palmeiras não tem mundial do que explicar o que é energia, né? Na verdade, não podemos explicar o que é energia, porque a energia não é uma grandeza explicável por si mesma. Contudo, a gente pode definir e caracterizar ela. Mas, Sensei, explicar e definir não são a mesma coisa? Na verdade, não, pequeno gafanhoto. Você pode definir algo fazendo uso de outros conceitos, que você já conhece a explicação, como é o caso da própria energia. Nós definimos ela como a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho. Perceba que para falar de energia eu tenho que falar de trabalho, ou seja, eu preciso de outro conceito para simplesmente definir ela. Em termos gerais, a explicação do que é energia vai ficar um pouquinho em suspenso, tá bom? Mas podemos fazer uso da sua definição aqui. Como eu disse, para fazer o uso da definição de energia, a gente tem que usar o trabalho. E esse conceito é um pouco mais tranquilo de compreender. Ele se trata da ação de um corpo de tal forma a que aconteça algum tipo de deslocamento por conta de forças atuantes. Por exemplo, chutar uma bola nada mais é do que realizar um trabalho que causará o deslocamento da pelota devido a uma força que você faz com o seu pé. Sabendo agora o que é trabalho, voltemos para a energia. Acontece que para que você realize algum tipo de movimento, é necessário que você saia do seu estado de repouso, através de uma força. É inclusive o que diz as leis de Newton, né? Mas se parar para pensar, teoricamente, essa força poderia ser infinita, certo? O que impede um jogador de futebol como o Arrascaeta, por exemplo, de chutar uma bola com uma força equivalente a uma bomba? Isso se deve a um limite que a própria natureza se impõe, fazendo uso justamente do que conhecemos como energia. Todo corpo possui associado a ele uma energia. Vamos voltar aqui ao caso do nosso amigo Arrascaeta. Quando ele chuta a bola, ele converte sua energia acumulada em seu corpo e transfere através do movimento para a bola, que se move com tal energia transferida. Mas se pararmos para pensar e regressarmos um pouquinho antes, podemos notar que essa energia do nosso atleta não veio do nada. Na verdade, ele veio de uma série de fatores que incluem a própria alimentação. Tal alimentação inclui outros seres vivos, como animais e plantas, sendo que os primeiros, os animais, retiram suas energias de outros animais ou de plantas também. Enquanto que as próprias plantas retiram sua energia essencialmente do sol. É claro, tem outras coisinhas ali no meio também, mas isso aí fica pro pessoal da biologia. Que, por sua vez, retira sua energia da nucleossíntese dos seus átomos constituintes. E assim por diante. Ou seja, a gente pode continuar nisso infinitamente, tá? Ou seja, nota aqui que a energia não está sendo criada em nenhum lugar nessa cadeia. Ela apenas está sendo transferida de um lugar para outro, ou já se encontra em algum lugar devido a alguma força fundamental. Isso é o que chamamos de conservação da energia, no qual vemos que a energia ela nunca se cria ou se destrói, e apenas se transforma de um lado para o outro. Vamos para mais um exemplo aqui. A queda de um corpo, como por exemplo uma moeda do alto do topo de um prédio. Enquanto a moeda se encontra no alto, vemos que ela possui uma energia que chamamos de potencial gravitacional, que está associada ao movimento de queda e é gerada, entre muitas aspas, pela força de atração gravitacional. Ou seja,
a energia do campo gravitacional. Notemos que, uma vez que não há velocidade de movimento por parte da moeda quando elas se encontram no ponto mais alto e apenas energia potencial se apresenta, mas no momento que soltamos ela começa a ganhar velocidade. E essa energia potencial gravitacional começa a ser convertida em energia cinética, que é a energia do movimento, uma vez que começa a ter um deslocamento ali. Então a energia começa a ser convertida até chegar no momento em que só sobre a energia cinética, já que a altura vai ser nula no fim da queda, né? Claro, existem outras variáveis a se considerar, como por exemplo a resistência do ar, que rouba um pouco da energia cinética e transfere para as moléculas de ar e tudo mais. No entanto, isso é o que nós chamamos de dissipação de energia. Ou seja, até nessa hora da dissipação da energia, a energia ela não se perdeu, tá? Ela apenas foi transferida para o meio, no caso, né? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se sim, lembra de deixar o like, se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho para não perder nada. Também temos um Discord que avisa tudo que rola por aqui. E ainda você encontra um cantinho especial para você conversar sobre esse e outros assuntos de ciências. O link tá na descrição. Tamo junto e até!